Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula da disciplina de Educação Física. Hoje nós vamos para a nossa videoaula de número 24. Lembrando que essa aula é sempre voltada para os alunos de 6º e 7º ano do ensino fundamental. Eu sou o professor Maurício, sou professor de Educação Física da Escola Luísa Paraçu Borges. E hoje vamos falar sobre mais um tema super importante das aulas de Educação Física, que são as danças brasileiras. Para recordar um pouquinho sobre a última aula, sobre a aula passada, nós falamos sobre jogos eletrônicos, sobre os eSports. Nós falamos também sobre alguns conceitos, sobre a história desses jogos eletrônicos, as categorias e alguns jogadores de destaque, né, que passam hoje, que são considerados atletas hoje no nosso país. Então o tema da nossa aula hoje vai ser sobre as danças brasileiras. Nós vamos falar sobre o conceito sobre essas danças, né? Essas danças que são consideradas danças brasileiras, os tipos de danças, os benefícios das práticas dessas atividades rítmicas e expressivas e algumas referências, né, de onde nós podemos encontrar mais sobre esse tema das danças brasileiras. Então, primeiro vamos falar sobre o que são essas danças brasileiras, o que é o conceito de dança, o que seria uma dança considerada brasileira. Então, uma dança brasileira, ela surgiu de uma fusão de uma cultura europeia, africana e árabe. Lembrando que o nosso país é um país multicultural, é um país que foi colonizado por diversos povos, que foi feita através de diversos povos. Então, que trouxeram junto com isso a sua cultura para o nosso país. Então, graças a essa cultura vinda de outros lugares, essas manifestações, elas passaram a ser consideradas uma expressão artística do nosso país. E elas são consideradas um elemento fundamental para a cultura local, para a nossa cultura, né? Então, no Brasil, muitos tiveram grande destaque e se tornaram atrações populares, como as danças folclóricas, por exemplo. Lembrando que algo folclórico é algo popular, é algo que foi construído de acordo com a história de um povo, com os costumes de um povo. Então, a dança folclórica, além dela ela foi trazida de algum outro país, ela foi ela foi colocada naquele lugar, ela foi feita por aquele povo, justamente porque juntou com a cultura local e isso hoje faz parte daquele lugar, daquele local. Então, hoje as danças folclóricas, elas fazem parte são passadas, na verdade, de geração para geração. Elas são parte daquele lugar, né? Assim como as comidas típicas, as danças típicas e alguns costumes. Então as danças brasileiras, elas são datadas em diferentes períodos, então elas vieram para o nosso país em diferentes épocas, né? E em cada região do nosso país. As mais conhecidas nacionalmente e internacionalmente também são o samba e o frevo, né? O samba até um pouquinho mais ainda, que é um dos ritmos, é uma das danças brasileiras talvez mais conhecidas no mundo. O samba, né, e o frevo, né, por conta dessa grande gama de movimentos artísticos, né, de movimentos, elas são talvez essas principais danças. Então aqui nessa imagem aqui nós podemos ver algumas pessoas dançando frevo. Né, para quem nunca viu o frevo é uma dancinha que se dança com guarda-chuva, com roupas coloridas. E é uma dança que exige muito do físico, porque é uma dança que agrega muitos movimentos, né, de nível de dificuldade um pouquinho grande. Então vamos falar um pouquinho sobre o samba. Então o samba é uma das principais danças brasileiras, e ela tem um reconhecimento muito grande internacional, né, para a cultura do nosso país. Ela tem início no Brasil, que deu conta com a chegada dos negros, né, na época da escravatura do nosso país. Ela era intitulada como uma dança afro-baiana. Então é uma dança que foi trazida da África, mas que foi incorporada na cultura baiana, que foi onde ela começou a aparecer pela primeira vez. Então o samba começou, né, nessa região da Bahia, dançado pelos escravos nas senzalas. Essa manifestação artística, cultural, ela estava associada com alguns elementos religiosos, que funcionavam como uma forma de comunicação ritual por meio da dança e da música. Então lembra que eu falei para vocês? Então a dança, ela vem de um outro país, ela chega no nosso país, ela incorpora algumas coisas da região e ela é meio que transformada e ela fica regional, fica regionalizada. Outro estado brasileiro que iniciou bastante, né, a difusão desse ritmo samba é o Rio de Janeiro, que também hoje tem uma gama muito grande de difusão desse ritmo, desse tipo de ritmo. Então aqui uma imagem aqui de pessoas, né, numa roda de samba, por exemplo, né? Tem alguns instrumentos característicos, né, para essa música. Então aqui nós vemos o pandeiro, nós vemos alguns instrumentos de percussão. Nós vamos falar agora sobre o baião, né? O que seria o baião, professor? O baião é uma espécie de coreografia desenvolvida ao mesmo tempo que se canta, né, ao som de um ritmo popular, especialmente do Nordeste brasileiro. Então ele vem de uma mistura, né, ele provém de uma modalidade do lundu, que é um estilo musical gerado para retumbar batuques africanos. Então aqui ó, nós temos mais um tipo de dança que ela tem origem africana também.
Então ela foi produzida pelos escravos bantus de Angola, trazidos à força para o Brasil na época da escravatura também. Então aqui uma imagem aqui do baião. Né? Geralmente nas escolas as representações artísticas de dança, elas geralmente acontecem no período de festas folclóricas. Né? E aqui no Brasil nós temos um período muito forte que é na época de julho. Depois nós vamos ver as danças de julho. Aqui nós temos agora a valsa, que também é um outro tipo de dança, só que essa dança é considerada um tipo de dança clássica, um tipo de dança mais refinada. Então, embora sua origem tenha sido campestre, né, nos campos, a valsa surgiu na Áustria, no Império Austro-Húngaro, e na Alemanha no início do século XIX, inspirada em danças como o minueto, que é uma dança que as pessoas dançam separadas, né, em pares mais separadas, ou o Leander, que é uma dança campestre da Alemanha. Importante pontuar que a valsa surgiu primeiramente como uma dança, sendo posteriormente as composições de valsas como música. Então a valsa, na verdade, era dançada sem a composição de músicas específicas. Então a partir do momento que começou a se dançar, começou-se a compor músicas como valsa, né, para esse tipo de dança. Então aqui um exemplo de uma dança valsa. Né? Geralmente no nosso país ela é muito praticada durante alguma festividade, como por exemplo uma festa de debutante, ou algum casamento, ou formaturas, né? Que é uma dança mais clássica, né? Usada para festividades, para eventos maiores, eventos mais grandiosos, por exemplo. Aqui nós temos um exemplo de uma dança agora, que ela é muito feita na época do mês de julho aqui no nosso país, né? De junho ou julho, que é um mês folclórico para nós, que é a dança da quadrilha. Então a quadrilha é aquela dança feita na festa junina. Então por isso que ela é chamada também de quadrilha junina, quadrilha caipira ou quadrilha matuta. É um estilo de dança folclórica coletiva, muito popular no nosso país. Então é uma dança que é feita com bastante pessoas. Não é uma dança em dupla, não é uma dança solitária, é uma dança feita em grupos. Então ela tem um teor caipira. Ela é típica das festas juninas e geralmente acontece nos meses de junho ou julho em todas as regiões do nosso país. Por ser uma dança caipira, sua linguagem se aproxima da coloquial, então é uma linguagem menos formal, né, e dos meios sertanejos e nordestinos. Então aqui uma imagem, né, de uma festa junina, por exemplo, e as pessoas dançando quadrilha nessa festa junina. Então é uma dança feita em pares, né, com trajes típicos. Então é uma dança muito conhecida e principalmente ela é muito praticada nas escolas durante essa época, né? Talvez seja de todas as danças, acho que a maioria das pessoas já tenha participado ou já tenha feito alguma vez na vida. A catira, que também é uma outra dança também muito difundida dentro dos ambientes escolares, ela também é chamada de cateretê, ou dança do folclore brasileiro, né? Ela é um ritmo musical que é marcado pela batida dos pés e das mãos. Então as pessoas elas batem as palmas e elas batem os pés. Então é uma dança típica do interior do Brasil, né, principalmente aqui na nossa região, nós estamos no interior de São Paulo, nas áreas de influência de cultura sertaneja. Então no Mato Grosso, Goiás, norte do Paraná, Minas Gerais, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Tocantins e principalmente aqui no interior do estado de São Paulo. Então aqui um exemplo, né, de pessoas dançando catira. Então aqui nós vemos aqui, eles usam alguns trajes típicos, por exemplo, né, e principalmente a bota, né, que a bota faz um som característico quando é dançada a catira. Então a pessoa ela bate a bota no chão, né? E geralmente eles dançam sobre um tablado de madeira para intensificar o som da batida dos pés, por exemplo. Então aqui eles estão dançando e aqui embaixo tem um tablado de madeira. Então quando eles batem a bota, né, eles fazem o barulho da bota no chão, o som intensifica. Assim como as palmas também, que são feitas de uma maneira bem forte. Agora nós vamos conhecer o Bumba Meu Boi, que é uma dança brasileira folclórica mais famosa, que mistura dança, né, e o teatro, por exemplo. Então, segundo alguns autores, a manifestação artística teve origem na cultura europeia. Já outros consideram que essa dança sofreu influência africana e indígena. Então, o Bumba Meu Boi é uma dança caracterizada por uma interpretação. Então, aqui embaixo aqui tem uma pessoa, uma ou duas pessoas embaixo da fantasia do boi, e as pessoas fazem uma encenação enquanto fazem esse tipo de dança. Então ela mistura muito bem a dança, os movimentos, a música e o teatro. O maracatu. O maracatu é uma dança típica da manifestação do folclore brasileiro e é uma dança também de origem africana. Então olhem só quantos tipos de dança que elas vieram do continente africano, né, que vieram da cultura africana. Então ela surgiu no meado do século XVIII no estado do Pernambuco, nordeste do país. Durante todo o ano acontecem apresentações de dança nas cidades, sobretudo em Nazaré da Mata, conhecido como a terra do maracatu.
Então, além dela, é possível ver manifestações do maracatu pelas ruas de Olinda ou de Recife, no Pernambuco. Então, principalmente durante o carnaval, a gente vê essas manifestações do maracatu também. Né? Não quer dizer que ela seja específica de uma época do ano, mas no carnaval que a gente acaba observando mais isso. Então, é uma época em que as cidades costumam ficar cheias de turistas de diferentes lugares do Brasil, e é um lugar onde as pessoas elas se juntam para ter as festividades de carnaval. Então aqui um exemplo do maracatu, que também é uma dança, na verdade como todas as outras danças, elas têm algumas vestimentas características, né, regionalizadas, características culturais, então o maracatu ele também não é diferente. O afoxé. O afoxé é o nome de uma manifestação popular de origem também africana, então mais uma dança de origem africana, cujo ritmo é o ijexá. Além de ser um nome de expressão artística, é como se chama um instrumento musical utilizado nesses traços de cultura popular também. Ele é típico do nosso folclore, característico na Bahia. O afoxé está presente em vários estados brasileiros, dentre os quais Pernambuco, Maranhão, Rio de Janeiro e até São Paulo. Então aqui as pessoas aqui também com as roupas características, com os instrumentos aqui de percussão, fazendo uma dança do afoxé. O frevo, né, que foi aquela primeira imagem que nós vimos na apresentação dos slides. Então o frevo é uma dança brasileira advinda do estado de Pernambuco. Então lá a cultura popular do frevo ela é muito maior do que nos outros lugares. Não quer dizer que ela não aconteça também em outros. Então seu início aconteceu por volta de 1910 e veio a se tornar hoje uma das grandes atrações do carnaval brasileiro, sobretudo em Olinda, lá no estado de Pernambuco, onde é considerado o carnaval mais popular do Brasil. Então, lá em Olinda, as pessoas elas fazem, né, as manifestações e as apresentações de frevo, e elas são muito frequentes. Então, as pessoas de outros países que querem conhecer o frevo, elas acabam indo diretamente para o Carnaval de Pernambuco. Então, aqui nós temos uma imagem das pessoas dançando frevo. Então, lembra que eu falei para vocês? O frevo ele exige, né, corporalmente muito grande, ele tem movimentos de nível de dificuldade um pouquinho grandes. Então, as pessoas elas dançam utilizando um guarda-chuva que faz com que eles se movimentem os braços, movimentem as pernas, fazem agachamentos e as roupas características elas são bem coloridas, né? Assim como o guarda-chuva também. Então as características dessa dança do frevo é ser uma dança muito alegre e também com muitas cores, uma dança atrativa. As danças brasileiras, as danças folclóricas, na verdade, elas são fortes elementos artísticos que contribuem para o acervo cultural de um país. Então, como todo tipo de cultura, elas contribuem para o acervo cultural, né? Então, as danças, as manifestações de vestimenta, as comidas típicas, os costumes, tudo isso contribui para o acervo cultural do nosso país. Elas são baseadas principalmente em tradições, né? Nesses costumes. Então, as próprias regiões, cada região ela tem uma característica diferente. Então, eles vão produzir ou eles vão transformar determinados tipos de música de acordo com a sua região, realizados de diferentes maneiras, de acordo com o seu estado. Ela pode ser feita, as danças elas podem ser feitas em pares, em grupos, algumas até individualmente. E a forma original de dançar e cantar permanece praticamente a mesma. Então, lembrando, tudo que é cultural, ela é passada de geração para geração. Então, ela é ensinada para outras pessoas. Então, por isso que ela mantém uma forma original. Ela não morre, ela não deixa de acontecer, porque ela foi ensinada de pai para filho. Então, aqui, ó, um exemplo, esse aqui no caso é o frevo. Então as danças folclóricas elas são sempre passadas de geração para geração. Alguns benefícios, né, de você dançar. Por que nós dançamos? Por que a dança está dentro das aulas de educação física? Por que ela está presente como uma atividade física? Porque ela estimula o cérebro para a memória. Ela combate a depressão, né, porque torna as pessoas mais felizes, mais alegres, participativas em conjunto. E melhora a postura através das práticas físicas, né, através das práticas das capacidades físicas. Além disso, ela favorece a perda de calorias, então ela ajuda no emagrecimento. E além disso, tonifica os músculos, né? Através dos movimentos, deixa os músculos mais rígidos e deixa eles mais fortes para você realizar outros tipos de atividades, por exemplo. Essas aqui são algumas referências, né? Onde vocês podem achar, podem procurar algumas atividades de dança ou algumas curiosidades sobre a dança. E para nós terminarmos, né, aquele nosso recadinho de fim de aula, usem sempre a máscara para sair de casa e usem o álcool gel nas mãos. Até a próxima aula e um forte abraço para vocês.